Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Olá, você está aqui participando do Inovação na Veia, que sempre vai trazer para você tudo o que está acontecendo nesse mundo de startup e o que mais você quiser saber a respeito. Sabe essas palavras que são complicadas desse universo, que parece às vezes que é um outro dialeto? Aqui a gente descomplica. E para hoje, nosso convidado é o Weber Rangel, que vai falar de uma palavra que a primeira vez que eu ouvi, estava me xingando. Growth. Aí piora, porque é growth hacking. Quem vai ensinar até a pronunciar da forma correta é o Weber Rangel, que é especialista nessa área. Weber, seja muito bem-vindo, se apresente, por favor, e comece a falar sobre growth para esse nosso café aqui de hoje. Obrigado, Mariela. Não, ótimo, né? Acho que é uma dúvida comum a todos aí. Olá primeiro, né, para todo mundo que está participando, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, a gente fala growth hacking, né? O que é o growth hacking? É uma palavra em inglês, é um conceito criado aí pelo Sean Ellis. Ele, inclusive, escreveu um livro muito bom sobre growth hacking. Eu sugiro, né, a todos aí a comprarem, baixar no seu Kindle para ler, que é muito bom esse livro. E aí ele criou esse conceito com a ideia de criar atalhos de crescimento, né? Então, ele até coloca na introdução dele, acho que essa introdução do livro ali ajuda a gente bastante a entender qual que é a ideia do growth hacking, né? Por exemplo, ele foi o idealizador das estratégias de growth do Dropbox, que é essa ferramenta que a gente usa para armazenar arquivos, né? Tanto arquivos na nuvem, né? Igual a gente faz, e você também pode fazer download ali para sua máquina e usar esses arquivos em tempo real. E aí, quando ele foi convidado ali para trabalhar para o Dropbox é uma startup, né? Em fase ali de crescimento, ele precisava fazer um crescimento rápido, porque ele tinha o Google lançando o Google Drive e tinha a Microsoft lançando o OneDrive. Ele tinha dois grandes concorrentes ali nos Estados Unidos que já tinham recebido aportes milionários de VCs, né? Que são os Venture Capital. E aí ele precisou desenvolver diversas estratégias de crescimento e o projeto foi um sucesso, tanto que muita gente hoje usa o Dropbox, né? E um hack que ele desenvolveu foi o compartilhamento, né? Quando você entra no Dropbox, cria uma conta, você ganha 250 megas de espaço no Dropbox. E toda vez que você compartilha com um amigo, você ganha mais 250 megas de espaço no Dropbox, né? E eu lembro na época que isso chegou no Brasil, isso foi uma febre, e eu consegui 13 gigas, né? Então, isso funcionou comigo aqui também. Tanto que eu tenho aqui meu Dropbox até hoje, pessoal, que eu uso lá meus 13 gigas. Ainda não mudei para o Pro, porque eu não precisei. Mas isso que eu contei para vocês é um hack, é um atalho de crescimento. E aí ele fala muito... Oh, desculpa, Mariela. Pode continuar que depois eu te faço o complemento. Claro. Ele fala muito sobre... os hacks não necessariamente envolvem muitos recursos financeiros. Então, por exemplo, se a gente imaginar um Drive, Google Drive, eles tiveram verbas bilionárias de publicidade. E o Dropbox não, era uma startup e conseguiu sobressair as estratégias dos concorrentes, né? Então, o growth é isso, são atalhos de crescimento, é pensar estratégias, e de fato é extremamente estrategista isso, para você conseguir fazer o seu crescimento de forma mais rápida dentro do mercado. E aí vem algumas questões, né, Weber? O que toda startup quer? Toda startup quer virar um unicórnio, de preferência do dia para a noite. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas para que ela seja um unicórnio, para que haja a possibilidade dela ser um unicórnio, ela tem que ter essa escalabilidade pensada. Sim. E é onde vem esse conceito, mas não apenas no conceito, né? A ação do hacking, né? A ação do growth,
para que isso possa acontecer. E o que é mais interessante quando eu fui estudar a respeito, que é tão falado, mas você trazendo aí o exemplo do Dropbox, é a realidade, que é a experiência do usuário. Então, você tem que entender de marketing digital, você tem que entender de experiência do usuário, você tem que entender um pouco de dados. Quem trabalha com growth tem que ter uma cabeça com uma visão ampla, né? É isso mesmo? Isso. Não é uma área, eu até costumo brincar, né? Eu estou no marketing há 10 anos, né? Com agência e também à frente aí da FCJ como head de marketing. E quando a gente vai desenvolver as estratégias de growth, a gente precisa entender também do negócio. E a gente precisa ter uma experiência em diversos canais, né? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que é o Bullseye Framework, né? Que é uma Peraí, estratégia, né? fala de novo, por favor, devagar. Que é Vamos até lá. para eu anotar, meu caro. Não vamos para o dialeto, não, vai. É o Bullseye, de olho, né? Ah, Framework. O ah, que é isso, né? Que nome difícil isso, né? O que é o aham, Bullseye Framework? O Growth, ele parte da seguinte metodologia. Você tem 19 canais principais, canais de tração. O que são canais de tração? É quando eu tenho um canal, né? Por exemplo, o YouTube é um canal, né? Um sim. canal de marketing, onde prioriza-se o formato vídeo. Então, ele é um tipo de canal. Então, eu vou estabelecer estratégias dentro desse canal que vão alavancar o meu crescimento. E a atração é quando eu chego num momento onde eu invisto as minhas fichas, né? Eu coloco toda a minha força, recursos dentro de estratégias para que eu tenha um rápido crescimento. Isso é atração. Então, toda startup, por exemplo, ela começa ali, primeiro pensando, fazendo a POC, fazendo ali, desenvolvendo o MVP, né? A POC é a prova de conceito. Então, aí, quando ela tem um produto realmente, um serviço que ela entende que é um produto mínimo viável, ela vai para o mercado e começa a fazer os testes dela. E chega um momento que existe uma demanda, observa-se uma demanda por aquele produto, por aquele serviço, e ela entra agora nessa fase de tração, ou seja, eu já consegui definir uma solução viável para dentro do meu produto, para aquilo que eu estou oferecendo, e agora eu preciso tracionar, ou seja, eu preciso investir força, recursos, para que eu consiga ter um rápido crescimento. Então, entram esses canais de tração dentro do Growth Hack. E aí A eu pes- vou Pode pode continuar. falar, Maria. Não, pode falar, depois eu complemento. Eu vou explicar um pouquinho de que é cada um desses canais e qual que é a estratégia do Bullseye Framework, tá? Então, por exemplo, nós temos as táticas dentro do Bullseye Framework, que são os canais. Então, eu tenho o blog, por exemplo, que é um canal onde eu vou trabalhar a parte de conteúdo. Eu tenho a publicidade, eu tenho o PR não convencional, né, que também pode ser entendido como uma parte de assessoria de imprensa. Eu tenho o Search Engine Marketing, né, ou SEM, que é dentro dos mecanismos de buscas, eu investi recursos financeiros, né, de ads ali dentro. Eu tenho Social e Display Ads, que é a parte de redes sociais e também investimentos em anúncios dentro das redes sociais, anúncios offline. Acho que eu não vou falar todos, porque senão vai ficar muito pesado, né? Não, Mas eu são tenho o várias táticas que SEO, o mínimo de isso. marketing digital a gente conhece, A gente né? precisa. Na verdade, eu falo até melhor, não é só marketing digital. A gente precisa ter um conhecimento do De marketing marketing. como um todo. Isso. Porque, por exemplo, às vezes faz muito sentido eu estabelecer uma estratégia offline. Porque aí eu vou ter às vezes eu tenho uma persona que é, né, o meu público-alvo, a personificação Sim. do meu público-alvo, que ela é uma persona que ela não está nos meios digitais. Isso acontece até com startups, tá? Eu já vi muito isso. Então, eu preciso criar estratégias offline para que eu consiga atingir essa pessoa, né? E consiga trazer valor para essa pessoa. E E não marketing é é só isso, né? e-mail marketing, Não. E-mail né? marketing é uma das táticas que a gente usa dentro do Exatamente, Bullseye porque às Framework. vezes as pessoas, eu vejo muito isso, Weber, ou vai para uma rede social de uma forma maçante, ou vai para o Sim, e-mail marketing complementando, às vezes até como única estratégia para funilar
né? Os leads, trazer o lead quente. Mas Isso. a pessoa tem que entender como um todo e é isso que eu queria comentar. O que me chama a atenção você tem que ter a sua visão de longo prazo, você tem que entender o que seu modelo de negócio quer, para você entender quais as opções que ela escala, né? Quais a experiência do usuário para que ela verdadeiramente escale e que essa escalabilidade dure, né? Que seja a longo prazo, porque ela pode escalar num curto prazo e depois morrer. Quantas startups a gente vê nesse sentido? Sim, Então, a sim. gente tem que pensar que essa escalabilidade ela vai trazer uma longa vida para aquela startup, e por isso as estratégias de growth, elas têm que ser muito pensadas e linkadas. Elas não podem ser estratégias isoladas. Ah, eu ouvi o Weber falar lá no Inovação na Veia, então agora eu vou pensar nas minhas táticas. Sim. Não, não é só isso, né? Você está falando aí de 19 pontos, 19 canais, né? Que a gente 19 pode. canais. E Isso. cada um desses canais, eles têm que estar interligados, porque Sim. senão se perde. É isso? Isso mesmo. E existe uma metodologia, né, que a gente usa, que é o ICE Score. É o ICE de gelo mesmo, o score de pontuação, né? Pontuação. Isso. E aí, o que que a gente faz? A gente aplica essa metodologia, inclusive, eu fiz um curso com o Rafael Lassanci, que hoje é um das... Inclusive, assim, quem puder seguir, eu acho que é um dos pilares de Growth Hacking hoje no Brasil. Ele palestra muito sobre esse assunto, tem diversos cursos, ele é uma referência no assunto para isso. E aí, quem faz esse curso, a gente tem recebe uma planilha com a metodologia do ICE Score. E aí, o que que a gente faz ali, né? A gente seleciona os canais, as táticas do Bullseye Framework, e aí a gente vai aplicar isso dentro de uma metodologia de aplicação, né? Como é que funciona? Nós vamos colocar diversas estratégias pensando nas táticas, e aí a gente vai responder algumas perguntinhas que tem dentro dessa estratégia. Então, por exemplo, a etapa do funil, e aí a gente usa o funil pirata, né? O funil pirata, ele trabalha a aquisição, né, de leads, ativação, retenção, geração de receita e depois recomendação. Então, ele não é um funil igual a gente está acostumado, topo, meio e fundo somente, né? Ou um funil no marketing convencional ali de, né, atrair visitantes, visitantes em leads, leads em oportunidades e depois em vendas. Então, o funil pirata, ele é um dos primórdios, um dos princípios do Growth Hacking. Ele trabalha até o pós estratégias, né, de pós-venda, estratégias onde Que depois que legal. eu fiz a receita, eu gero recomendação. E é muito legal que o Philip Kotler no Marketing 4.0, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito que o cliente ele é um embaixador da marca. Então, quando eu consigo fazer uma venda, eu faço uma conversão, né? Então, aquela pessoa se torna um amante daquela marca, daquele produto, daquele serviço. E a ideia é que ele leve isso para frente, né? Isso aí é tão. Eu gosto sempre de fazer um paralelo da startup com o tradicional, entre aspas, né? Sim, Porque muitas vezes a gente se perde nesses nomes, né? Eu brinco que vira um dialeto, e tem conceitos e atitudes que tem, não sei se a gente pode falar nas empresas tradicionais, né? Não sei se seria esse o termo, mas numa que não é uma startup, o quanto isso é importante, e na hora que você traz para esse universo, ela toma uma amplitude ainda maior. Você me sim. fez lembrar de uma amiga que é fotógrafa, recentemente eu fiz umas fotos com ela profissionais, e aí ela veio aqui em casa na segunda-feira de carnaval, porque ela não tinha horário. E eu falei, fulana, como tá bacana, né? Como você está trabalhando muito? Ela falou, Mari, eu não tô tendo agenda e é tudo no boca a boca. Legal. Então, às vezes, a gente pensa que a gente só vai conseguir investindo, criando estratégia com tráfego, mas essa recomendação que sempre existiu no tradicional, esse pós-venda, o quanto é importante para uma startup, o Sim, quanto isso também auxilia na escalabilidade, né? com A certeza. gente não pode esquecer que
tem muito que a gente pode trazer e tem muito que vai contribuir com essa escalabilidade. Não, perfeito, Mariela. Um atendimento humanizado, por exemplo, ele pode ser uma estratégia de growth hacking, né? Ele pode ser um hack que a Ótimo. gente chama, né? Por quê? Poxa, hoje boa parte dos atendimentos são feitos por bot e ainda não são, né, aquela coisa legal, né? Você entra ali, igual agora eu estou fazendo um outro MBA, e aí quando eu tenho uma dúvida eu converso com o bot. E é uma experiência muito ruim. Isso que eu ia falar, falta vida, né? Falta muita vida. E, Falta cara, eu vida. tô ali para aprender, então às vezes eu tenho, às vezes eu tenho alguma dúvida, eu vou mandar uma mensagem, é uma resposta automática, né? Então, cara, isso gera muito desinteresse. É lógico que existem estratégias e estratégias Claro. para produtos vão massificar, que tem um grande volume, é impossível ter um atendimento humanizado. Mas em certas etapas de um processo, eu posso criar uma humanização, ou eu posso pensar um processo mais eficaz, mais cuidadoso, sabe, com o meu cliente, por aí vai. Isso é uma estratégia, por exemplo, e aí entra numa etapa do funil pirata de recomendação ou de retenção, né? Então, o funil pirata ele é muito interessante porque ele quebra essa ideia só de atrair um lead, converter o lead, atrair um visitante, converter o visitante em lead e depois uma oportunidade, uma venda. Então, ele pensa uma estratégia mais complementar, onde realmente eu crio embaixadores da minha marca e do meu produto, né? Isso é fantástico, porque você para de pensar só eu tenho que esquentar esse lead, Sim, né? Então não é só esquentar o lead, é muito além disso. Mas, Weber, eu quero que você volte, por favor, porque você começou falando das táticas e depois. isso. Isso, eu estava falando um pouquinho sobre o ICE Score, né? E como que a gente aplica o Bullseye Framework dentro da metodologia do ICE Score. Só para exemplificar, né? Às vezes a pessoa chegou e agora, o que que é isso? A gente está falando da aplicação das estratégias de growth hacking. Então, eu elenquei ali 19 canais, né? Eu citei vários deles aqui. E aí agora eu vou pensar estratégias dentro desses canais. Então, eu uso a primeira coisa que eu vou pensar é em qual etapa do funil que essa estratégia vai realmente trabalhar. Se ela vai trabalhar uma aquisição, uma ativação de compra, uma retenção, receita, gerar receita, ou ela vai trabalhar uma recomendação. Então, a primeira coisa que eu faço é pensar a minha estratégia, meu experimento, ele traz qual etapa do funil para mim. Depois eu vou descrever o que eu, né, qual a estratégia que eu estou usando, igual eu citei do Dropbox lá no início, né? Essa estratégia de recomendação e que ela me gerou ali, ela me amplia muito a quantidade de usuários, né? Com custo zero, praticamente é uma estratégia. E aí eu vou citar essa estratégia, eu vou descrever essa estratégia. Eu até criei mais uma aba também, eu vou colocar quem vai executar essa estratégia, isso é muito importante. Depois eu trabalho uma meta SMART, ou seja, uma meta alcançável, clara, objetiva, Específica, inteligente, específica, mensurável, mensurável. alcançável, Isso. relevante e smart. Obrigado. O Específica, SMART, mensurável, alcançável, relevante e temporal. isso mesmo, perfeito, Mariela. E aí eu vou colocar ali, por exemplo, poxa, eu quero gerar tantos leads num espaço de tempo né, de X meses, esses leads vão entrar dentro de um funil. Então, eu preciso especificar isso, tá? De certa forma. E depois eu respondo algumas perguntas que vão balizar o meu score, ou seja, eu vou dar notas, ok? Então, depois que eu fiz isso com a estratégia, eu vou filtrando essa estratégia. E aí eu respondo uma pergunta e aí eu vou dar uma nota de 0 a 10 para ela. Então, por exemplo, qual que é o impacto dessa estratégia direto na minha meta? Então, se eu tenho uma meta de crescimento X, qual que é o impacto dessa estratégia que eu estabeleci? Eu vou dar uma nota de 0 a 10 para ela, ok? Depois eu respondo uma outra pergunta dentro da estratégia do ICE Score. Qual que é a confiança, ou seja, qual que é a probabilidade dessa estratégia dar certo? Então, por exemplo, às vezes o custo baixo, as questões operacionais são fáceis, eu tenho recursos internos para fazer isso. Tudo eu avalio a probabilidade disso dar certo e dou uma nota de 0 a 10, ok? E uma terceira pergunta que é,
qual que é o esforço para poder desenvolver e colocar essa estratégia rodando. Ou seja, qual que é a complexidade para que isso aconteça dentro do meu negócio. É muito complexo? É pouco complexo? Eu consigo fazer pouco esforço para poder gerar isso? E aí eu dou uma nota de 0 a 10. Essas 3 últimas abas, né, do ICE Score, eu vou fazer uma média simples ali dentro, e aí eu vou calcular para mim um score final, ok? Então, imagine aqui uma planilha onde eu coloco várias estratégias pensando em vários canais e depois eu, né, com várias metas SMART, e depois eu respondo essas 3 perguntas: impacto, confiança e esforço. Meço o score e aí o que eu vou ter? As estratégias com um maior score. As estratégias que tiverem com maior score, maior pontuação, são as estratégias onde eu vou testar os meus experimentos. Isso é muito importante, que quando a gente vai falar de growth hacking, a gente não está falando de ciência exata. Eu vou citar uma outra coisa Toda bem vez que rápida. entra o ser humano, toda vez que você tem uma experiência do usuário, não tem como você Não tem ter como. uma ciência exata. Isso. É impossível que haja uma ciência exata. Mas, por exemplo, o Airbnb, isso é uma estratégia assim que todo mundo que estuda growth hacking sabe. Ele cresceu muito rápido, mas ele demorou muito para, né, rampar, para tracionar. Por quê? Eles foram fazendo diversos experimentos para fazer o Airbnb realmente ficar conhecido e criar valor na cabeça das pessoas, né? Poxa, eu vou alugar meu apartamento para uma pessoa estranha. Estranha. Às vezes eu estou ali morando, a pessoa está usando um outro quarto dentro da minha casa. Pô, isso não me soa muito bem até em países de primeiro mundo, né? Então, eles criaram estratégias para poder avançar o Airbnb. E E aí, eles pivotaram muitas vezes. pivotaram muitas vezes. E aí, eles foram testando diversos experimentos para ver o que fazia, eles não tinham recursos, né, na época, o que fazia a gente conseguir avançar. E aí tem um site muito famoso nos Estados Unidos, que é o Craigslist, que você procura qualquer coisa, você acha dentro do Craigslist. E aí eles começaram a achar uma forma junto com a área de engenharia, né, onde eles linkavam os anúncios do Airbnb no site do Craigslist. E aí eles faziam esse link gratuito, eles conseguiam por uma estratégia ali de programação. E aí o que eles faziam? Todo o tráfego que tinha no Craigslist vinha para o Airbnb. Então eles rodaram, e aí foi a estratégia que fez eles conseguirem ter um avanço muito rápido, né, e conseguiram ter um pico ali de receita, de pessoas utilizando a ferramenta. E depois disso, eles continuaram a crescer muito. Mas Mas só um antes, eles pouquinho. testaram muita coisa. Mas aí eles tinham um modelo de negócio bem definido. Sim, isso é Eles, bem eles sabiam importante. aonde eles queriam chegar. E a partir desse momento que tem um modelo bem definido e sabiam aonde queriam chegar, eles podiam criar estratégias, eles podiam pivotar, eles podiam ir atrás do que fizesse a diferença naquele modelo de negócio. Porque muitas vezes, Weber, você está falando é muito bacana, assim, você vai falando, a minha cabeça vai pensando num monte de coisa. Sim, Mas quantas pessoas que fazem o seguinte: eu quero ter uma startup. Startup virou moda, eu quero ter uma startup, eu vou escalar e vou virar um unicórnio. Mas faltam esses passos básicos, sim, ou esses passos constantes. E é, é isso que me chama a atenção, porque mesmo que a pessoa tenha o conhecimento do mundo da startup, do startupês, muitas vezes a pessoa não age no passo a passo. Então, o que você está trazendo é que é tão amplo, sim. é, é, é tão complexo, porque às vezes as pessoas acham assim, startup é muito mais fácil do que a empresa tradicional, vou dar um jeito de ter a minha. Não é a mentalidade de muitas pessoas? Eu não sei se você Sim, já viu sim. isso, eu já cansei de ver. Inclusive, Então, eu já tive essa mentalidade. Eu já então tive não estou falando startup. mentira. Não estou Não, falando não. mentira. Mas o que falta? Esse modelo de negócio bem definido, entendendo o que é uma startup, que ela é escalável, né? E como o growth vai. Ele é fundamental nisso tudo. Sim, sim. Porque como que alguém não vai ter. Como que uma startup não tem alguém pensando nisso? Não tem como. Não tem como. Ela precisa já nascer com esse DNA, né?
Exatamente. Porque senão vai ficar um buraco. Sim. E aí ela não vai, e vai morrer. E quantas startups morrem? São mais de 70% que não passa pelo Vale da Morte, né? 2 anos Exatamente. ali. Sim. Exatamente. Mas por quê? Porque esse modelo de negócio não foi bem definido, não pensou aonde queria chegar de verdade. Gente, sonhar grande pode ser batido isso, mas sonhar grande ou sonhar pequeno vai dar o mesmo trabalho. Então começa sonhando grande, fazendo bem feito, que a chance de você ir lá na frente ter o seu sucesso é muito maior, Muito maior. né? E uma coisa que eu sempre falo também, Mariela, marketing não vende produto ruim. Não dá para criar atalhos de crescimento para soluções ineficazes, né? Então, uma coisa que eu considero muito importante hoje dentro de uma startup é a solução que ela tem, sabe? Se de fato ela resolve dores reais das pessoas. Ótimo. Se ela resolve, poxa, existe um meio da gente colocar isso no mercado. E aí a gente vai testando, né? E aí a gente faz as POCs, as provas de conceito e tal. Mas a primeira coisa tem que partir de uma dor. Você tem que ver uma dor realmente existente, né? Poxa, isso aqui, as pessoas têm dificuldade nisso, então eu preciso desenvolver uma solução para isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Mas, Weber, só um parênteses aqui, uma coisa que às vezes eu vejo. Ah, eu quero ter uma startup. Ah, vou solucionar tal dor. Não faz nenhuma pesquisa, não sabe se aquele é Sim, necessário ou sim, não. Aí depois, a dor que está solucionando é da própria startup que precisa ter dinheiro. sim. Então, a única dor que soluciona é da própria startup, que é colocar dinheiro em caixa. E aí ela se perde. Ela sai do seu modelo, se é que ela tem modelo de negócio, ela sai do seu modelo de negócio. Pensar em growth, nunca, Ela porque não ainda dá está lá, tempo. lá atrás ainda, né? Ela está Não dá validando tempo. um MVP ali ainda, pensando, mas aquilo não vai, aquilo acaba morrendo, né? Vai Infelizmente. morrer. Vai Sim, morrer. Então, para que ela tenha vida e vida escalável e sustentável, tudo isso que você está falando é importante demais. sim, Então, e ter uma startup não é algo de adolescente, já passou disso há muito tempo, né? Parar de sim, pensar que isso e o quanto agrega a experiência de outras pessoas que têm tempo de mercado, o quanto isso traz, você pode até ter o conhecimento do que acontece lá, balizar e ver como que isso entra. Quanta coisa que você disse aqui que no tradicional a gente usa, sim, com né? certeza. Mas só que o que eu vejo sempre como o grande diferencial é que se você pegar tudo isso e fizer direito, um modelo de negócio, um MVP, buscar as pessoas que realmente têm como um propósito estar dentro daquela dor ali, solucionar aquela dor e chegar na experiência do cliente entendendo, ter um roadmap, como isso faz a diferença. Não, totalmente, né? E tudo tem método, né? A gente tem que Isso. partir dessa ideia. Não é uma coisa que nasce da minha cabeça e vai dar certo, né? Isso tem que ter um método, tem que ter um porquê. E é muito importante que a gente veja coisas, igual, por exemplo, a metodologia do Growth Hack, já é algo testado, validado, que trouxe resultados ali, né? Então, eu preciso aprender a aplicar métodos e não fazer coisas da minha cabeça, né? Os founders, às vezes, muitos founders têm isso, né? Quer E, fazer uma coisa muito na cabeça dele, mas é legal seguir os métodos. fazer da cabeça dele, porque aí ele vai achar, é o que eu estou dizendo, vai solucionar a própria dor. Não está Sim, pensando em solucionar a dor do mercado, né? Está pensando em sim, solucionar a dor da própria startup. isso. Weber, para a gente encerrar, eu gostaria que você me desse alguns exemplos brasileiros que aplicaram e deram certo. E qual a mensagem final para quem nunca aplicou, como começar a aplicar? Ótimo. Vou trazer um exemplo bem quente para nós aí, né? O Quinto Andar. Ótimo. Que é daqui de Divinópolis, em Minas Gerais, né? Fiquei sabendo disso outro Isso. dia. O Quinto Andar, em pouquíssimo tempo, ele virou um unicórnio, ou seja, com um valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão. É uma empresa 100% brasileira e eles identificaram uma dor que era a questão de se alugar um imóvel, né? Eu sou um usuário do Quinto Andar, eu estou
usando muito a ferramenta, porque, né, eu estou num processo de mudança. Então, eu vi ali o quanto que é mais fácil. E eu fiz as duas coisas, né? Eu fui atrás de um corretor, e também fui pelo quinto andar. E, assim, é infinitamente melhor ir pelo quinto andar. Às vezes eu estou 1h da manhã em casa, deitado na minha cama, eu consigo ver um imóvel e eu consigo 1h da manhã é perceber. hora de dormir, ô velho. Nem Você tá para todo deitado, mundo. 1h da manhã, deitado. Vai dormir. Ou vai namorar, meu filho, mas Ou não vai vai. namorar. Mas eu fico olhando apartamento, por incrível que pareça. Meu E aí a Deus do céu. experiência do usuário é muito melhor do que... Então, a qualquer hora, eu consigo ver o apartamento, eu consigo fazer uma proposta. Então, não tem toda aquela coisa de eu ter que ir presencialmente exatamente naquela hora que o corretor estipular para poder ver aquele apartamento, e ganha escala, né? E eles cresceram muito rápido, né? O quinto andar. Primeiro que eles têm uma solução muito boa, UX e UI, né? Que é a experiência do usuário, a forma como você usa a ferramenta é fantástica, é simples, é fácil, qualquer pessoa consegue usar. E aí eles cresceram muito também por causa desse boca a boca, né? Eles foram crescendo muito rápido. Então uma pessoa usava, via como é que era bom e já passava para o outro. Então eles usaram principalmente essas técnicas aqui, né? Falando de crescimento. E aí agora que eles estão começando a focar em publicidade mais cara, né? Eles estão indo para a TV, fizeram um rebranding agora. Então você vê propaganda na televisão hoje. Mas aí eles começaram, eles se tornaram um unicórnio só usando estratégias, só hacks de crescimento, né? Então, principalmente de indicação, focado na usabilidade, é uma solução muito boa. Então, eles foram desenvolvendo os hacks focados nessas estratégias. Depois, agora, eles estão com muito investimento e agora o crescimento é mais rápido ainda, né? Tanto que eles acabaram de comprar a Casa Mineira Imóveis aqui em Belo Horizonte. Acabaram não, né? Ano passado. Eu não Eles fizeram sabia essa disso, que aquisição, legal. que era uma das mais tradicionais Sim. imobiliárias de Belo Horizonte. E Quando eles eu voltei compraram. para BH, eu aluguei o meu apartamento aqui pela casa minha. Isso, eles são super tradicionais, né? E uma startup adquiriu eles. Que Então, legal, muito legal a gente ver que como é que legal. essa mudança de mercado, né? E é muito legal eles também escolherem o mercado mineiro. Por quê? O mercado, a gente sabe que o mercado mineiro é muito difícil, né? De você testar um produto, validar. E entrou em Então, Minas, entra em qualquer lugar, entrou né? em Minas, entrou em qualquer lugar. Então, eles foram ali e conseguiram fazer muito bem feito isso, né? Eles também conseguiram usar muito aquela estratégia de cavar notícias na mídia. Então, você vai pesquisar no Google, você acha muita coisa. Isso é um hack que a gente usa, né? Do PR não convencional. Então, se o pessoal foi bem inteligente, é um exemplo brasileiro. E aí, a outra pergunta que você me fez, para a gente finalizar, é como que a gente aplica, né? Isso hoje dentro da minha organização. A primeira coisa é de fato você entender o que é o Growth Hacking. Tem muita gente hoje que faz um curso, às vezes, rápido ali e fala que é especialista. Mas, na verdade, você precisa estudar, né? Te indico ler o livro do Growth Hacking do Sean Ellis. Tem mais 2 livros, se não me engano, da área. É um de capa azul, não é? É um de capa vermelha. Tenta ele aqui Vermelha? agora. Deixa eu É, ver. é Eu esse tô aqui, ó. confundindo. Ah, tá. Tá. Esse é o Hacking Growth do Sean Ellis e do Startup Morgan enxuta Drop. que é azul. É azul, isso mesmo, do Eric Rice. E aí a gente leia bastante, faça cursos, né, menores, entenda o que é, estuda, igual eu já li aqui diversas vezes sobre cada um dos canais, aplicações, eu li em sites diferentes para entender isso e começa a aplicar, né? Então, é bem interessante você já começar a fazer experimentos. E uma coisa muito interessante dentro da metodologia do ICE Score é que depois que você mediu ali as estratégias que têm um score maior, você vai focar em 6 estratégias e vai começar a rodar 3 experimentos. Ou seja, é não fazer tudo de uma vez. Começa fazendo aquilo que realmente mostrou um score maior, ou seja, que aquilo tem probabilidade de dar certo, tem uma confiança maior e tem um impacto maior na meta. Não vai pensando em 20, 30, 40, 50 estratégias, porque você não vai ter braço para fazer tudo. Foca nas estratégias que realmente trazem mais resultado. É só lembrar, Airbnb foi Craigslist, foi uma estratégia que fez eles bombarem, né?
colocar os anúncios no Craigslist. O Dropbox, uma estratégia foi o que fez eles bombarem, que foi o compartilhamento entre amigos, ganhando 250 megas de espaço. Eles fizeram outras? Com certeza. Testaram outras? Sim. Mas é muito importante ter foco. É estabelecer, isso aqui para mim, a minha planilha do ICE Score está me mostrando que isso aqui para mim é o que traz mais resultado, então eu vou testar o experimento nessa aqui primeiro. Então, testou 3, viu o resultado, testa mais 3. E aí, sempre isso, sabe? Não trabalhando essa quantidade grande de coisas ao mesmo tempo. E aí, com isso, você vai desenvolvendo. Weber, eu vou te fazer um desafio. Nós podemos gravar um podcast com alguma startup em que nós vamos conversando e essa startup vai tirando dúvidas com você a Ótimo. respeito Perfeito. desse tema. Ótimo. Porque fica prático, porque trazer Sim. exemplo é sensacional, né? E ainda mais do que a gente conhece, ou já ouviu falar, né? Sim. Mas eu posso até não ter usado ainda a Quinta Andar, mas eu já ouvi falar da Quinta Andar. Então, mas trazer para a nossa realidade e pegar isso de uma forma, olha, o que eu faço nisso? Conhecer a estratégia que deu errado, ou alguma startup que talvez nem tenha pensado em usar o passo a passo da forma correta. Então, fica esse desafio para que num próximo podcast a gente traga uma startup e coloque o growth na prática. Perfeito. Para que todo mundo possa vivenciar isso junto conosco. Isso. Eu uma quero... informação transformada em conhecimento e ação, né? Acho que isso é super importante. Exatamente. Quero te agradecer demais. Eu quero que você deixe as suas redes sociais, como que as pessoas te encontram. Perfeito. Meu LinkedIn, Instagram e Facebook é Weber Rangel. W-E-B-E-R Rangel. Somente isso. Vocês vão me encontrar. Acho que eu sou o único Weber Rangel. Eu acho que sim. No homônimo não tem problema. Não tem problema. Acredita que eu achei uma aqui na América Latina, uma Mariela Parolini, mas depois é outro caso. Mas mais Legal. uma vez, obrigada, viu, Weber? E Eu que seja agradeço. sempre muito bem-vindo aqui no Inovação na Veia. Obrigado, e para você que nos Mariela. acompanhou até aqui, mais uma vez, obrigado. Te encontro nas nossas redes sociais, LinkedIn, Inovação na Veia, Instagram, Inovação na Veia, e também me siga, @Café com Mariela Parolini. Um beijo, até mais. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.